nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque não tem um lugar melhor para nós estarmos, Senhor, senão na tua presença, Jesus. E nós nos sentimos realmente felizes, bem-aventurados, Senhor, porque há um tempo andávamos bem distantes do Senhor. Houve um tempo da nossa vida em que, como a tua palavra diz, éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui porque o teu amor nos atraiu, porque a tua graça nos alcançou, e nós somos gratos porque esse é o melhor lugar, Senhor, para nós estarmos. É o lugar da tua presença, é o lugar de intimidade, de relacionamento contigo, Senhor. Eu quero te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. E estamos começando mais um mês, e nós queremos consagrar este mês de junho, Senhor. Te pedimos, Deus, que o teu favor seja abundante nas nossas vidas. Eu oro, Deus, para que a tua graça seja abundante em cada família aqui, em cada coração. Eu oro, Deus, para que seja um mês de muitas experiências contigo, um mês onde nós possamos crescer mais e mais na fé, na jornada, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, derrama o teu amor sobre nós, enche-nos com a tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Se há alguém cansado no nosso meio, eu oro, Deus, para que haja renovo. Senhor, se há alguém aqui que perdeu as suas esperanças, eu oro, Deus, para que haja um renovar de esperança também nessa noite, Deus. Eu oro para que haja direção, eu oro para que haja encorajamento, exortação para a correção da nossa vida, Senhor. Que esse culto ele possa contribuir muito para a nossa jornada, e que a gente possa sair daqui cheio da tua presença, Deus, em nome de Jesus, renovados, com aquela convicção inabalável de que o Senhor tem planos de paz, um futuro e uma esperança para todos nós, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero te encorajar, você sair do teu lugar aí, dar um abraço em alguém, abençoa alguém aí do teu lado, mesmo que você não conheça, se apresenta aí, amém? Abençoa alguém aí em nome de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se tornaram Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá,
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Glória a Deus, porque nós somos livres para adorar. Nós somos livres para adorar a Deus. Graças a Deus, nós estamos num lugar assim. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Sopra sobre nós, Senhor. Junto a poços estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Obrigada, Jesus. Queremos mergulhar no teu rio de vida, Senhor. Flua o teu rio sobre este lugar, Jesus. Tira toda a mornidão, tudo aquilo que queira impedir o teu agir neste lugar. Que teu Espírito paire sobre este lugar, Senhor, transformando vidas, Jesus. Que vidas que entraram aqui não voltem para os seus lares da mesma maneira, Jesus. Oh Deus, tira a sandália dos nossos pés, Jesus. Tiramos a sandália dos nossos pés. Menos de nós, mais de ti neste lugar, Senhor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Deus. E não há outro Deus igual ao nosso Deus, Senhor Jesus, digno de toda a honra e glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Tua graça é o que basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ganhar o
nós te amamos, Senhor. Recebe nosso louvor nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, Jesus. Tu és digno de toda adoração. Tu és digno da nossa canção. Tu és digno da nossa vida. Por isso nós nos colocamos nesse lugar de adoração, declarando que só Tu és Deus e não há outro. Tu és o único, não há outro nome que importe, embaixo da terra, em cima dos céus. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Ele, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Podem sentar, queridos. As crianças vão sair com as tias, com a tia Ana, com as outras tias aqui. Os adolescentes também vão sair com a tia Kika e a turminha ali, amém? Galera que está de pé aí no fundo, vai liberar bastante cadeira aqui, tá? Não precisa ficar de pé não, só chegar. Amém? Tem lugar aqui na frente, ó, pessoal, tem alguns lugares aqui. Pode chegar, pode chegar. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, galera. Amém? Que bom que você veio. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que também nos visitam essa noite, sejam bem-vindos. A nossa oração, o nosso desejo é que você saia daqui cheio de Jesus, amém? Cheio da vida, da presença de Cristo. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a fazer a sua contribuição financeira nessa noite, amém? Pergunta para o teu irmão, você já contribuiu? Amém? Você já contribuiu esse mês? Aí o cara fala assim, pô, mas é dia 1º, pô. Começamos agora, então você já vai ter oportunidade de fazer a sua contribuição, amém? Amados, somente aqueles que nos visitam, nós mantemos esse projeto a partir das doações voluntárias e a partir da generosidade de cada família dessa comunidade, de cada indivíduo dessa comunidade. É assim que nós mantemos tudo isso aqui, amém? Então nós ensinamos esse princípio espiritual. Deus nos convida a participar do seu reino a partir dessa decisão de nós separarmos o nosso melhor para Deus. Mais do que uma obrigação, eu creio que é uma honra e é um privilégio nós participarmos disso. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso com alegria, amém? Então eu quero te convidar a você separar aí a sua parte. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso da sua casa, amém? O importante é que você não fique de fora daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu quero orar por isso também, amém? Senhor, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Até aqui o Senhor tem mantido essa obra, o Senhor tem dado provisão para que a gente possa avançar, para que o teu reino possa avançar neste lugar, Deus. Obrigado porque todos os projetos que foram idealizados, tudo aquilo que foi sonhado neste lugar, Deus, em tudo o Senhor tem nos dado a condição de honrar os nossos compromissos. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu oro para que a generosidade ela cresça nos nossos corações e também a alegria em contribuir, Deus, que o povo da Surf House entenda que mais do que uma obrigação, é um privilégio poder separar uma boa parte, Deus, e investir naquilo que é eterno, investir na evangelização dessa ilha, para que famílias sejam alcançadas, vidas sejam resgatadas, Senhor.
e assim nós possamos fazer tudo com temor, e assim façamos tudo, Deus, olhando para o Teu coração, Senhor, e fazendo tudo com muito temor diante do Senhor, para que não falte sabedoria e graça, para que a gente administre tudo conforme o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Tem lugar aqui, pessoal, tem lugar do seu lado? Levanta a mão aí, galera. Tem lugar, ó, quem está com a mão levantada tem lugar do lado aí, amém? Não precisa ficar de pé aí. O irmão Henrique, hoje ele já me cobrou. Eu cheguei cedo ali hoje de manhã, o Henrique olhou para mim e falou assim: Serginho, precisamos comprar cadeira, brother. A galera da coleira ali, eles ficam tudo de cabelo em pé, né, Henrique? Botar a galera, precisamos comprar mais cadeira, louvado seja Deus. Glória a Deus, porque a obra de Deus não para, amém? Queridos, alguns avisos rápidos. Nós temos, não essa semana próxima, uma nova turma da sala Primeiros Passos, amém? Essa sala, ela é eterna. Desde que o Henrique falou assim, eu vou ficar com essa turma, nunca mais essa turma parou, meu. É uma atrás da outra, né, Henrique? Termina uma turma, já engata outra. Então, se você está chegando na comunidade, se você deseja conhecer mais sobre Cristo, o início da caminhada, os primeiros passos na fé, se inscreve no aplicativo, é gratuito, é só se inscrever e participar. São 4 aulas maravilhosas com o Henrique, e se você também deseja se batizar, é importante, é um pré-requisito para o batismo aqui na Surf House, você participar desse curso, amém? Então, procura o Henrique ali no final, se você tiver alguma dúvida, conversa com ele, e entra também no aplicativo, tem todas as informações ali, tá bom, galera? Nessa sexta nós temos Next também, amém? Temos Next na sexta, e a programação da igreja tá lá no aplicativo, tá bom, galera? Então entra lá e fica ligado no que está rolando, em nome de Jesus. Temos um comunicado a fazer também, talvez você já saiba, mas nós ganhamos mais uma área de estacionamento, galera, amém? Glória a Deus. Quem estacionou já na nova área lá? Hoje tem uma galera aí, glória a Deus. Fala pro teu irmão, Deus é bom, amém? Isso é muita graça de Deus, galera. O Baial, que é o proprietário aqui do nosso terreno, ele cedeu a área gratuitamente, amém, galera? Para a gente usar. Então nós temos mais uma área que já estava difícil estacionar ali, né, galera? Então nós temos, eu acho que mais umas 40 vagas, eu acredito, de carro aqui do ladinho. Então, ó, você entrou na Jardim dos Eucaliptos, passou o muro da igreja, já o terreno aqui, nós já colocamos iluminação, e essa semana nós vamos fazer a poda das árvores, e o Baiá se propôs ele já está com autorização da prefeitura, e nós vamos rachar o custo com ele, e nós vamos fazer a poda, a limpeza do terreno, amém? E assim nós vamos poder usar essa área, glória a Deus, queridos, isso é um milagre, amém? Aqui no Campestre tem um terreno desse tamanho, assim, gratuito para usar, então é muita graça de Deus, eu fico constrangido com o amor de Deus para essa comunidade. O que Deus tem feito aqui realmente é algo extraordinário, e nós estamos muito felizes por isso, amém? Então, louvado seja Deus. Isso não é um incentivo para você chegar atrasado ao culto, amém? Você vai pensar assim, agora tem mais uma área, eu posso chegar na hora, né, meu? Então, fala para o teu irmão, cabra safado, Deus está te vendo, amém? Chega mais cedo, amém? Para aqui nesse estacionamento aqui, e depois, amém? Mas louvado seja Deus, porque a gente vai ter vaga para todo mundo. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Quem acha que Deus tem feito coisas maravilhosas aqui? Amém? Como eu disse, eu estou constrangido, porque Deus, Ele é maravilhoso, e o favor de Deus tem sido grande nesse lugar, e eu sou muito grato a Deus por isso. E eu quero comunicar a vocês que nós já estamos orando, porque entendemos que chegou um tempo da nossa jornada em que nós precisamos expandir, galera, amém? E eu já tenho orado por isso, e Deus já tem sinalizado dado sinais bem claros a respeito disso. O nosso tema desse ano na comunidade é transbordar,
e Deus estava levando muito a sério esse negócio de transbordar, e eu creio que é isso mesmo que Deus quer, e Deus espera de nós, que a gente realmente comece a transbordar e levar esse amor, essa graça, esse favor para outros lugares, essa cultura de igreja, essa estilo comunidade que tem sido uma bênção neste lugar. Eu creio que Deus está nos incentivando e nos encorajando a irmos para outros lugares. E na semana passada nós tivemos a visita do Denis, da sua esposa, dos seus filhos. É um grande amigo lá da Costa Rica. Nós trabalhamos juntos em missões com o Sufistas de Cristo. E ele é um plantador de igreja também, lá na Costa Rica. A igreja deles lá é a Pura Vida. E é um homem de Deus, uma família incrível. E eles têm o mesmo coração da gente. E eles estiveram aqui poucos dias com a gente, mas eles ficaram apaixonados pela igreja. Eles realmente ficaram impactados com o que Deus está fazendo aqui. E ele está agora responsável pela plantação de igrejas em toda a América. América do Sul, América do Norte, América Central. E ele falou: pô, Serginho, eu não dou conta, preciso de parceiros para esse negócio funcionar. E ele nos convidou para participar desse movimento de uma maneira mais formal, assim. E é algo que já estava no nosso coração, e eu creio que Deus quer nos levar para outros lugares, amém, galera? Então eu quero que você comece a orar por isso. Nós estamos começando a orar ainda, não há um plano, não há nada definido, mas eu creio que nós temos 8.000 quilômetros de costa no Brasil, muitas praias, balneários sem igreja, onde as pessoas não conhecem a Cristo, precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. E eu sinto no meu coração que nós não podemos ficar distraídos com o que Deus está fazendo aqui. Amém, galera? Que Deus está derramando a graça dele nesse lugar, mas eu creio que ele está querendo que a gente transborde. Amém? Então ore por isso. Eu quero deixar esse comunicado para vocês. Eu creio que Deus quer levar a Surf House para outros lugares. E não é sobre a Surf House, tá, galera? Não é sobre uma marca. Eu não quero criar uma denominação. Amém? Se eu for fazer isso, vocês me internem. Amém? Eu quero que o reino de Deus cresça. Então não importa, eu quero ajudar pessoas a plantarem igreja, eu quero dar mentoria para pessoas, eu quero ajudar irmãos a começarem. Não importa o nome que eles vão usar, não importa se querem ser Surf House, eu quero ser qualquer outra coisa. Não importa, eu quero que o reino de Deus cresça, eu quero me envolver nesse projeto com a igreja, com a Surf House, amém? E assim nós avançarmos e levarmos o nome de Jesus para outros lugares. Então, amém? Vamos orar por isso, galera? Amém. Galera da intercessão, galera dos ministérios. Se você queima no teu coração plantar uma igreja, me procura. Talvez tenha algum louco por aí, algum parceiro aí da jornada. Se você tem esse desejo, se queima no teu coração, se você quer iniciar um projeto aqui na ilha, em algum outro bairro mais distante, a galera tem gente do continente aqui? Galera, eu fiquei sabendo que tem gente de Biguaçu vindo aqui na igreja, de Barreiros, de onde vocês são? Cobrasol, tem Estreito. Galera, vamos plantar igreja, amém? Vamos plantar uma Surf House lá no continente, ficar mais perto para vocês, enfim, amém, galera? Eu creio que a Surf House está alcançando um povo que a igreja tradicional não alcança mais. Então nós precisamos alcançar essas pessoas, nós precisamos buscar essas pessoas. Então que seja assim, amém? Louvado seja Deus por isso. E o meu coração de plantador, ele está infartado, mas ele está funcionando, né? A parte que está funcionando, ele fica pulsando ali, E eu falo para a galera, me dá uma igreja para plantar, mas não me dá uma igreja para administrar, Jesus amado. Então, meu coração de plantador está já feliz de ver que talvez seja tempo de... Eu também não tenho mais 20 anos, né, galera? Então, lógico que eu não vou me aventurar por aí. Mas eu sinto que eu posso, com a minha experiência, com a história desse lugar, a gente pode ajudar muita gente a plantar igreja. Amém? Então é derramar o que Deus tem derramado aqui, derramar em vidas, em pessoas vocacionadas, chamadas,
e que desejam falar de Cristo. Acho que a gente tem muito para contribuir. O Denis falou isso, a Surf House tem muito para contribuir, não só aqui no sul do Brasil, mas na América Latina, em outros lugares. O que vocês estão vivendo é muito especial, e isso me marcou muito, e eu tenho pensado sobre isso. Não podemos ficar aqui somente curtindo o que Deus está fazendo aqui, né? Temos que avançar, porque assim é a obra de Deus, amém? Então ore por isso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se é alguma coisa parecida com o que Ele está fazendo aqui, vai ser extraordinário, e o reino de Deus vai crescer, amém? Glória a Deus, amém, amados. Tem mais algum aviso aí, jovem Henrique? Ping-pong, galera, nós vamos ter um torneio de ping-pong. Quem joga ping-pong aqui? Amém? Nós vamos ter um torneio de ping-pong, não nesse sábado próximo, ia ser no sábado próximo, mas o Henrique mudou para o outro, amém? Nós temos duas categorias: iniciantes e crente que joga, amém? Então você pode se inscrever aí, né? Você pode se inscrever no iniciantes, se for o seu caso, ou então no crente que joga, e vai ser uma bênção, amém? O Henrique e a turma ali estão organizando, as inscrições estão no aplicativo também, é só entrar lá, se inscrever, e a gente vai jogar muito ping-pong aí, vai ser uma bênção. E eu já fiquei sabendo também que vai começar alguma coisa de futebol de mesa, galera. Quem tem idade para jogar futebol de mesa aí? Tem umas pessoas que nem sabem o que é isso. Não é aquele negócio da molecada de ficar jogando bola na mesa, não, galera. É futebol de botão. Tá ligado, futebol de botão? Avaí e Figueirense. Vamos ter também futebol de botão. É assim, igreja é assim, galera. Isso é só pretexto pra gente passar a tarde junto, né? Fazendo coisa junto, brincando, se divertindo. Fala, querida. É misto. Iniciantes e crente que joga. Entendeu? Homens e mulheres. Pode até ter dupla também, Henrique. Não sei se vai ter uma chave de duplas. Vai depender do número de inscritos. De repente podia fazer um ping-pong de casais, né? Tipo, ia ser massa, né, meu? Vai dar briga, Fran? Vai dar uma briga. Ô, irmão, melhor vigiar. Melhor vigiar. Não, eu acho que melhor não, galera. Futebol de casal vai dar briga, irmão. Vai ter que ter aconselhamento no meio do jogo, brother. Vamos orar, irmão, vamos orar. O negócio ficou estranho aqui e tal. Amém. Vai dar B.O. Amém, galera, glória a Deus. Como é bom a gente ter uma família, né? Uma família de fé, e andar junto e viver essa experiência com Jesus em família, é maravilhoso. Glória a Deus. Mais tanto aviso, né, galera? Hoje nós vamos ter House Café. Amém? Nós vamos ter, como é que é o nome, galera? Vocês já viram? Creme de couve-flor com crotons. É isso? Creme de couve-flor com crotons. Amém? É coisa chique aqui, galera. Amém? Olha, eu não sei se é bom, mas olhando para a equipe que está trabalhando, eu posso garantir que vai estar delicioso, amém? Porque aquelas mulheres cozinham como ninguém, galera, né? Elas são maravilhosas na cozinha, o tempero é maravilhoso, e um creminho com esse frio cai bem, amém? E você pode ajudar alguém também a ir para o retiro. Todo o lucro do café é destinado para o nosso fundo do retiro. Eu não ia dar aviso hoje, galera. Mas se você quer ir no retiro também, galera, se inscreve no aplicativo. Tem vaga ainda, é só se inscrever. Vai ser um final de semana incrível, extraordinário. Você não pode ficar de fora. 17 e 19 de outubro está chegando. Nós vamos ter
um final de semana cheio da presença de Jesus. O hotel é maravilhoso. Nossa, se eu fosse você, eu não perdia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 11, versículo 26. Abre a tua Bíblia aí. Atos 11, 26. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Atos 11, 26. A palavra de Deus diz assim: quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações, Senhor, diante de Ti, desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser alimentados, Senhor, no nosso espírito. E eu oro, Deus, para que o Teu Espírito tenha completa liberdade, total liberdade de ministrar as nossas vidas, Senhor. Portanto, se há algum impedimento, alguma barreira humana ou espiritual, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ter conexão direta com o céu e ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Essa passagem, ela está num contexto onde Barnabé, ele é enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, na Síria, porque estava acontecendo ali um rebuliço, né? Estava acontecendo ali alguma coisa extraordinária. Pessoas estavam, gentios e judeus, estavam ouvindo a respeito de Cristo, e uma comunidade estava se formando ali. E então Barnabé, ele foi até Antioquia, viu o que estava acontecendo ali, se lembrou de Saulo e foi buscar Saulo em Tarso. E assim que ele encontrou Saulo, eles foram para Antioquia. E diz o texto ali que durante 1 ano eles se reuniram com aquela gente, ensinando muitas pessoas. E então foi em Antioquia que pela primeira vez, ou seja, foi nessa cidade, foi nesse contexto que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Amém? Interessante, né? Essa história, porque hoje é muito comum nós usarmos essa expressão, né? Somos cristãos, e usamos essa terminologia com relação à nossa fé, e pela primeira vez essa expressão foi usada lá em Antioquia. E eu, lendo alguns comentários desse texto, eu quero destacar um que eu achei interessante, que diz assim: o termo cristãos veio provavelmente de romanos que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia de pequenos cristos. Embora seja provável que pretendia ser uma ofensa, o rótulo é realmente uma honra, pois indica que os discípulos estão se assemelhando a Cristo em seu viver. Eu achei interessante esse comentário, porque provavelmente a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, na verdade era uma ofensa dos romanos, não é? Os romanos e os gentios ali de Antioquia, eles viam aquela comunidade de pessoas, ou aquela comunidade de seguidores de Jesus, e se referiam a eles de forma jocosa, né? Ou de forma pejorativa, dizendo assim: ó ali, ó o cristão ali, né? Mais ou menos como hoje em dia, trazendo para o nosso contexto, talvez algumas vezes você já tenha ouvido: ah, o crente ali. Quem já foi chamado de crente aí? Poxa, pouca gente levantou a mão, né? Temos que orar por esse povo aí. Tem muito crente, agente secreto aqui na igreja. Às vezes as pessoas usam esse termo de forma jocosa, assim, né? Ó o crente ali. E normalmente, ou provavelmente foi assim que esse termo foi usado pela primeira vez. Mas na verdade, esse rótulo, como diz aqui o comentarista, ele realmente, apesar de pretendia ser uma ofensa, na verdade ele era uma honra, porque indicava que aqueles discípulos estavam
se assemelhando a Cristo em seu viver. Ou seja, os primeiros seguidores de Jesus, eles passaram a ser chamados de cristãos não somente pela sua fé, mas principalmente pela forma como suas vidas foram transformadas à imagem de Cristo. Amém? Ou seja, não era só pela fé que eles professavam, mas principalmente pela forma como esta fé transformou a vida e o viver deles. Então ficou evidente que aquelas pessoas, aquela comunidade estava se parecendo muito com o Cristo, né? Com o Cristo, aquele que foi crucificado, o rei dos judeus, né? O Messias prometido. Os romanos, eles conseguiam enxergar naquelas pessoas que o proceder deles, a vida deles, o estilo de vida deles estava se assemelhando muito a Cristo. Por isso, cristãos, pequenos cristos. E eu creio, queridos, que esse é o grande alvo da vida cristã. Se você me perguntasse assim, pô pastor, eu precisava de um alvo para a minha vida, você pode me ajudar a estabelecer uma meta para a minha jornada de fé? Eu diria sem sombra de dúvidas que o teu alvo de vida, o teu alvo da tua jornada deve ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Fala para o teu irmão, o teu alvo é ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém? Então deve ser normal na tua vida, você que busca, você que tem como alvo o ser mais parecido com Jesus, deve ser comum, ou passar a ser muito comum, as pessoas começarem a te chamar de crente por aí. Amém? Porque eles vão começar a ver Cristo na sua vida, e no seu estilo de vida, na sua forma de viver, nas suas escolhas, nos seus valores, porque essa deve ser a grande jornada da nossa vida. E na verdade essa é a obra do Espírito Santo em nós. Amém? A boa obra que Deus começou na minha vida e na tua vida, Ele é fiel para terminar. E a obra dele em nós é justamente essa: formar o caráter de Cristo em nós. Esse é o processo do discipulado, esse é o processo da santificação, ou seja, onde eu vou me esvaziando de mim mesmo e vou me enchendo do Espírito Santo, e o caráter de Cristo vai sendo formado na minha vida e na tua vida. Amém? Essa é a grande obra do Espírito em nós, e nós podemos sim, e nós devemos ter isso como alvo, como uma meta para a nossa jornada. E lendo essa passagem, o que me pareceu bastante interessante notar nessa história é que esse fato tão singular que foi os romanos terem começado a chamar os seguidores de Jesus de cristãos, o que me chamou a atenção foi que isso não aconteceu em Jerusalém, mas isso aconteceu em Antioquia, ou seja, na Síria, entre os gentios. E por que eu acho interessante? Porque nós sabemos que a igreja, ela nasceu aonde? A igreja, ela nasceu em Jerusalém. Jerusalém é o berço da igreja. Em Jerusalém foi que o Espírito Santo veio sobre os seguidores de Jesus, o Pentecostes, e ali nasceu a igreja. E nós vimos um movimento realmente impactante em Jerusalém. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho, e também os outros apóstolos, e nós vimos ali milhares de pessoas entregando as suas vidas ao Senhor, e começou um movimento incrível em Jerusalém. Mas não foi em Jerusalém que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Eu achei interessante isso, porque seria muito mais fácil eles associarem a igreja de Jerusalém a Cristo, porque Jesus era judeu. Amém? Jesus ele tinha hábitos, né, de um judeu. Ele estava inserido na cultura judaica, e a igreja nasceu em Jerusalém, mas não foi ali que as pessoas passaram a olhar para os seus seguidores e relacionarem e verem claramente
que aqueles eram como Jesus, ou que a vida deles estava se assemelhando muito a Jesus. Eu achei interessante disso ter acontecido na Síria e entre gentios. Eu creio que aqui há uma indicação para nós de que o Evangelho é para todo mundo, e de que não importa se judeu ou gentil, não importa quem você seja, o Evangelho é poder de Deus para transformar a nossa vida, a ponto de nós sermos vistos ou chamados de pequenos cristos. E aqui eu vejo um padrão interessante. Se nós olharmos para a missão que Jesus nos deixou, está lá em Mateus capítulo 28, talvez você conheça essa passagem, é a grande comissão, onde Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. Mateus 28, de 18 a 20, Jesus ele diz assim, antes de ele ascender aos céus, antes dele voltar ao Pai, ele diz assim para os seus discípulos, versículo 18, então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Essa é a grande comissão, é a ordem que Jesus deixou para mim e para você. Ele disse, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto agora vão e façam discípulos, vão e falem deste Evangelho, ensinem a eles a obedecerem a tudo que eu tenho ordenado para vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quando eu olho para esta grande comissão, eu vejo exatamente isso se cumprindo, nesse texto de Atos capítulo 11, e nessa história, nesse destaque da história da igreja em Antioquia. Eu quero ler com vocês, a partir do versículo 19, Atos 11, eu quero voltar um pouquinho, ler com vocês do 19 ao 26, olha que interessante, nós vamos perceber aqui exatamente a grande comissão se cumprindo, e colocando como objetivo final da grande comissão, nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus, ele nos ensina, ou ele nos encoraja a falarmos deste Evangelho que reconecta as pessoas a Deus, reconcilia a nossa relação com Deus, como objetivo final, nos fazer mais parecidos com Cristo a cada dia. Olha que interessante, versículo 19 diz assim, contando agora um pouco da história, de como o Evangelho chegou até Antioquia, e o que Deus estava fazendo em Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falavam também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. E foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Olha que linda essa história.
Então, eu quero olhar aqui, refletir com vocês e perceber esse padrão se cumprindo a respeito da grande comissão, do chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida, a partir da história do que Deus fez em Antioquia. O texto começa dizendo, no versículo 19, que os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Vocês sabem, a igreja nasceu em Jerusalém, mas nós também sabemos que Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos e seguidores dele. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho, a começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que a Bíblia diz que eles estavam ali curtindo o movimento de Jerusalém. Não diz isso, tá, galera? Você entende isso nas entrelinhas, né? Você percebe que aquele derramar do Espírito Santo, aquele número enorme de conversões, a igreja se organizando, eles estavam ali entusiasmados. Glória a Deus por isso. Quem está entusiasmado por aquilo que Deus está fazendo aqui? Amém? Não enche nosso coração de alegria? Não é bom ver que Deus está se movendo aqui? Não é bom ver que pessoas estão conhecendo a Cristo? Isso é maravilhoso. E assim estavam os apóstolos e aquela comunidade ali em Jerusalém. Eles estavam talvez embriagados com aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, mas a ordem de Deus para eles foi clara: saiam, vão, anunciem, levem essa mensagem para outros lugares. E a Bíblia diz que por causa desse movimento todo em Jerusalém, a igreja começou a ser perseguida. E por causa da morte de Estevão, se você ler ali a Bíblia, no livro de Atos, você vai ver que então Estevão, ele é perseguido, ele é apedrejado, ele é morto. E ali inicia uma perseguição à igreja. E por causa dessa perseguição, foi que os discípulos e seguidores de Jesus começaram a ir. Amém? Tipo assim, deu ruim, galera. Amém? Parece meio constrangedor quando a gente lê a Bíblia, entender que a grande comissão, ela começou por causa da perseguição de Estevão. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então eu creio que ainda assim Deus usou esta perseguição e a morte de Estevão para que a grande comissão começasse e aqueles seguidores começassem a ir para outros lugares. Então, o processo começa quando os seguidores saem de Jerusalém. Jerusalém era o lugar de conforto. Jerusalém era a zona de conforto daquela igreja. Mas a grande comissão, e Deus começa a usar a nossa vida de forma relevante quando nós saímos da nossa zona de conforto. Amém, amados? Por isso que eu creio no meu coração que nós não podemos ficar distraídos e embriagados com aquilo que está acontecendo aqui na Surf, aqui no Campeche. Eu creio que Deus quer que a gente vá e que a gente leve esta mensagem para outros lugares. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, é exatamente neste lugar que Deus começa a usar a nossa vida de forma extraordinária. Então o processo começa quando eles começam a sair de Jerusalém. E então eles vão avançando por outras cidades. A Bíblia diz que então eles foram para a região da Fenícia, para a ilha de Chipre, para a cidade de Antioquia. Então eles começaram a avançar por outros lugares e pregavam o evangelho. Então o foco deles, à medida em que eles estavam indo, era anunciar essa boa notícia. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, você tem uma boa notícia para dar. O que você está esperando? Amém. Quem aqui nunca chegou em casa com uma notícia incrível? Quem aqui? Quando você chega em casa e tem alguém te esperando em casa e você traz uma notícia extraordinária, o que é a primeira coisa que você faz? Celebrar. Contar. É ou não é? Você chega com uma coisa incrível. A primeira coisa que você quer falar é compartilhar. Falar, contar, dizer o que aconteceu. E é justamente isso que nós temos. Nós temos a maior notícia da terra. Amém. Nós temos uma mensagem poderosa de salvação,
de transformação de vida, de perdão de pecados, de quebra de cadeias, de mudança de vida. Nós temos uma notícia de que temos uma eternidade para viver ao lado de Deus. Queridos, nós não podemos guardar essa notícia, nós não podemos ficar ali represando isso, nós precisamos contar a boa nova do Evangelho. E é exatamente isso que Jesus falou para nós: ide e pregai o Evangelho, contem essa boa notícia de salvação. Então a Bíblia diz que assim eles fizeram, eles foram e avançaram pelas cidades, e eles pregavam o Evangelho com ousadia. E o texto também diz que eles não falavam somente para os judeus, mas também para os gentios. Por quê? Porque essa boa notícia é para todo mundo. Fala para o teu irmão, essa boa notícia é para todo mundo. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos igualmente. Cristo morreu na cruz pela humanidade pecadora, caída, e não há um justo sequer. Então nós não podemos ficar qualificando para quem nós vamos falar, para que tipo de pessoas, rotulando, colocando um estereótipo nas pessoas. Queridos, nós precisamos falar desse Evangelho para todo mundo. Todos precisam conhecer o amor de Cristo. Amém, amados? A porta do céu está aberta, queridos. Glória a Deus por isso. Porque o amor de Deus transformou a minha vida. Nós não podemos ficar dizendo quem vai e quem não vai para o céu. Nós temos que anunciar. Uma das coisas mais lindas do batismo. Quem já foi num batismo aí? Amém? É uma bênção, né? Nós tivemos alguns batismos já esse ano. E sabe, eu acho muito louco o batismo, meu. Porque a galera vai entrando na água ali e é um mais doido que o outro, meu. E é tão lindo ver a emoção deles, é tão lindo ver o quanto eles estão impactados pela presença de Deus. E não é um tipo de pessoa, galera, é muito doido, meu. Porque o amor de Deus, ele está impactando as vidas. O amor de Deus, ele tá transformando pessoas. E louvado seja Deus por isso. Porque são adolescentes, são homens, mulheres, gente de todo tipo, de toda história, de todo background, de toda cultura, que estão sendo impactados pelo amor de Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós temos que falar desse amor para todo mundo, galera. Amém? Sabe aquele mais nóia, sabe aquele mais doido que você conhece? É esse que precisa mais de Cristo, galera. Amém? Às vezes a gente fica pensando assim: não, isso aí é muito estranho, não vou falar nada. É para esse mesmo, galera. É para o mais estranho. Amém? Afinal, nós todos somos estranhos, é ou não é? Eu estou assim mais bonitinho hoje porque Jesus deu um jeito em mim, meu. E porque está ficando frio, a gente começa a tirar a roupa do armário. Mas, galera, se vocês me conhecessem, meu, vocês não iam acreditar, mano. Tem uma galera que me conhece antiga e fala, eles só fazem assim. Obrigado, Deus, porque alguém falou do teu amor para minha vida. Obrigado porque alguém viu em mim um potencial e não deixou de anunciar essa boa notícia do Evangelho. Olha que lindo, diz o texto que muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, ou seja, o nosso papel não é convencer ninguém, o nosso papel é falar do amor de Deus para as pessoas, é compartilhar o nosso amor, o amor de Deus através da nossa vida, é falar dessa boa notícia. E a Bíblia diz que muitos creram e se converteram ao Senhor. Por quê? Porque o poder do Senhor estava com eles, é o poder de Deus em nós, que vai impactar gerações, que vai tocar as vidas, amém? Então eles saíram por aí, eles entraram em cidade, eles anunciaram o Evangelho, e eles fizeram isso para todas as pessoas, e a Bíblia diz que muitos creram e se converteram ao Senhor, amém? Vocês percebem a grande comissão se cumprindo aqui na história? Só que não parou aí. A Bíblia diz que Barnabé, ele chegou em Antioquia e viu o que estava acontecendo, ficou impactado com essa história,
E ele se lembrou de Saulo. Ele falou: vou buscar Saulo lá em Tarso e vou trazer ele comigo. E a Bíblia diz que então eles ficaram um ano ensinando aquele povo, um ano ensinando eles a respeito do Evangelho de Jesus. E diz o texto que depois de um ano, aquela comunidade foi transformada, e cada dia eles se tornavam mais parecidos com Jesus. Não é lindo isso? Ou seja, depois de um ano, aquela galera já estava tão parecida com Jesus, que os romanos começaram a chamar eles de cristãos, de pequenos cristos. Ou seja, não basta somente nós anunciarmos o Evangelho, nós precisamos também ensinar as pessoas a obedecerem a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Esse é o processo de discipulado, de cuidar das pessoas. E no prazo de um ano, aquela comunidade foi transformada. Sabe, queridos, eu não gosto muito de formulinhas assim. Eu acho que o Evangelho, na verdade, eu creio que aquilo que Deus está fazendo na tua vida é único. Eu gosto de ver o Evangelho assim. Eu gosto de acreditar que o Evangelho é igual para todos, amém? O Evangelho é um só, mas o Evangelho na tua vida é único, porque é Deus tratando com você, com o indivíduo, amém? É o Evangelho artesanal. Eu não creio no Evangelho industrializado, amém? Um Evangelho que pega todo mundo e bota num pacotinho assim, igual bolachinha, sabe? Sai todo mundo na mesma embalagem, todo mundo na mesma forminha, com o mesmo gosto, com a mesma cor. Não, eu creio que o Evangelho ele é artesanal, porque é Cristo na minha vida, é Cristo tratando comigo, tratando o meu interior, a minha história, as minhas mazelas, os meus traumas. É Deus trabalhando comigo. Então, eu não gosto muito de formulinha. Vocês já perceberam aqui na Surf que a gente não tem essas forminhas aí. Mas eu, olhando para esse texto, me chamou a atenção de que, para aquela galera da Antioquia, para aqueles irmãos que estavam ali se reunindo, num prazo de um ano diz o texto, né? Barnabé e Saulo ficaram ali por um ano ensinando, e bastou um ano para que eles fossem transformados e se tornassem mais parecidos com Jesus. Galera, eles precisaram de um ano. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: e nós? Nós vamos precisar de quanto tempo para as pessoas começarem a dizer: eu vejo Cristo na tua vida? Para as pessoas começarem a olhar para mim e para você e enxergarem Jesus na sua vida. Apesar de não acreditar muito nessas formulinhas e de colocar métrica na vida das pessoas, eu creio, queridos, que nós não podemos, em nome de Jesus, resistir à obra do Espírito na nossa vida. Nós não podemos atrasar a obra de Deus na nossa vida. Nós precisamos correr, quiçá então que a gente precise de 6 meses para as pessoas verem Jesus na nossa vida. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Nós corremos o risco de nos acostumarmos a vivermos com Jesus sem sermos transformados. Ficamos acostumados a ir na igreja, né? a viver um evangelho massa, e continuar a nossa caminhada sem sermos transformados. Vivemos uma vida carnal, vivemos uma vida rasa, como aquela expressão que já é hoje muito comum dos cristãos ou dos crentes, fugiu a palavra, não praticante. Vocês já ouviram isso, galera? Era muito comum você ouvir, talvez, há um tempo atrás, se falar a respeito dos católicos não praticantes, por causa do contexto católico do Brasil. Muitas vezes nós já nascemos num lar católico, né, por tradição, de família e cultura. Então você vai batizado ali na igreja, e alguns são só batizados na igreja e nunca mais volta lá, né? Mas são católicos, porque assim se denominam, assim é a minha família e tal, e nós chamamos essas pessoas de católicos não praticantes. Hoje isso acontece com os crentes. Nós temos hoje os crentes não praticantes. Ou seja,
Falamos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. E então ficamos neste lugar onde vivemos um evangelho, mas não somos transformados. E qual é a grande alvo, a grande meta de todo cristão? Ser cada dia mais parecido com Jesus. Galera, a galera de Antioquia precisou de um ano, e você? Quanto tempo mais você precisa para as pessoas começarem a olhar para você e verem Jesus na tua vida? Eu oro para que... sabe o que eu oro? Eu oro para que você saia daqui incomodado hoje. Fui na igreja hoje, saí de lá incomodado. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou orar para Jesus botar um espinho na carne. Sabe, para você sair daqui refletindo e pensando, afinal, eu estou me parecendo mais com Jesus à medida em que eu avanço na minha jornada de fé, ou eu continuo aquele mesmo cabra safado? Será que eu estou deixando para trás as coisas que ficaram lá e estou avançando para coisas novas que Deus tem para a minha vida, ou eu continuo vivendo nos velhos hábitos, na velha forma de viver, na velha mentalidade? Será que eu continuo me conformando com as coisas desse mundo, ou eu estou deixando que Deus mude a minha maneira de pensar para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Como será que eu estou vivendo? A galera de Antioquia começou a ser chamada de cristãos, queridos. Nós precisamos ser chamados de cristãos em nome de Jesus. Se alguém tenha que te ofender, que eles te digam assim: olha o crentinho vindo aí, aleluia. Amém, amados? Porque talvez se... Vou falar um negócio aqui, deixa pra lá. Amém? Eu prefiro ser chamado de crente, sei lá o que, amém? Do que me passar de alguma coisa que não reflita Cristo. Porque esse é o nosso objetivo, queridos. Sermos mais parecidos com Jesus. E olha que lindo, eu quero ler com vocês agora, nós lemos até o 26, né? Eu quero ler com vocês agora o 29 e 30. Atos 11, desculpa irmão, Atos 11, aleluia irmão, glória a Deus, você está mais parecido com Jesus. Crente bom faz isso, tira incômodo das pessoas. Amém? Olha o que diz o texto, galera, 29, é o texto lá de Antioquia, amém? Bota o 27 aí. Aí nós lemos até o 26, né? Naquele tempo então eles passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. 27, naquele tempo alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, presta atenção galera, então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. 30, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Olha que lindo isso, queridos. A evidência de que eles se pareciam com Jesus está nesses versículos agora. Aqueles cristãos, depois de um ano de caminhada, eles já estavam tão parecidos com Jesus, que eles já estavam servindo ao próximo, eles já estavam amando o próximo de fato. Como? Mandando recursos, mandando dinheiro, recursos, à medida daquilo que eles tinham, para abençoar os irmãos da Judéia mais pobres. Ou seja, era estilo de vida. Jesus, quando muda a nossa vida, queridos, Ele muda o nosso estilo de vida, Ele muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas escolhas. E era exatamente isso que estava acontecendo em Antioquia. Aqueles irmãos entenderam que foram chamados para servir. Eles entenderam que o maior mandamento é esse: ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Os nossos irmãos da Judéia precisam de nós, então o que eles fizeram?
O que eles fizeram? Contem conosco. E eles fizeram uma coleta de recursos, deram para Barnabé e Saulo, e eles enviaram então para os presbíteros de Jerusalém, para que esse recurso pudesse atender na fome, na dificuldade dos irmãos da Judéia. Amém, queridos? Que evidências você pode ter de que você está ficando parecido com Jesus? Você pode perguntar assim: pô, sejam legal, massa, mas que critérios eu posso usar, que referências eu posso ter de que eu estou um pouquinho mais parecido com Jesus de quando eu comecei a minha caminhada? Eu quero dar algumas características de Jesus para te ajudar a você estabelecer algum critério, alguma régua para te ajudar a entender se você está mais ou menos parecido com Jesus. As principais características de Jesus: a primeira é o amor. Jesus demonstrou um amor incondicional por todos. Você quer saber se você está mais parecido com Jesus? Como é que você está amando? Como é que você ama? Jesus, ele amou de forma incondicional. Inclusive, ele amou aqueles que o rejeitaram. Jesus, ele amou as pessoas de forma genuína, com amor genuíno. Ele não esperava nada em troca. Essa era uma marca da vida de Cristo. Ele amou os seus amigos, ele amou os seus inimigos, ele amou aqueles que o rejeitaram, ele amou aqueles que o deixaram, aqueles que o traíram. Ele amou a todos, ele tinha um amor incondicional. E nisso conhecemos o amor de Cristo por nós, diz o apóstolo João, pelo fato dele ter dado a sua vida em favor de nós. Você quer saber se você está mais parecido com Jesus, querido? Como é que você está amando? Teu amor, ele é um amor de palavra ou ele é um amor da prática? Hoje em dia a galera ama assim, ó. Como é que é o coraçãozinho? Ah, eu te amo, amor da minha vida, né? Coraçãozinho, dá like, manda beijinho no Instagram, né? Amigos para sempre, te amo para sempre. Aqui, ó, porque na hora que você precisa, cadê? Cadê o amor? Falar de amor é fácil, qualquer um fala, até papagaio fala de amor. Você ensina ele a recitar um poema de amor, ele vai recitar para você. Mas não é esse o amor de Cristo, queridos. O amor de Cristo era um amor sacrificial, era um amor incondicional, era um amor presente. É esse o amor que Deus espera de nós. Essa era uma marca na vida de Cristo. Como nós estamos amando? Esse é um bom termômetro para você. Estou mais parecido com Jesus? Outra marca essencial da vida de Cristo, Filipenses 2, de 5 a 8, ela fala da humildade. Jesus era humilde. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Presta atenção que Paulo está dizendo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Paulo está dizendo assim: pensem parecido com Jesus. Aí ele diz assim, versículo: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte. A humildade é essencial para reconhecer a soberania de Deus e servir os outros com alegria. Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e tomou a natureza de homem. Sabe, galera, nós precisamos entender esse negócio de humildade. Nós, seres humanos, somos cheios de empáfia, né? Gostaram dessa palavra? Empáfia.
Veio assim, tá, galera? Não sei de onde veio essa palavra. Nós somos cheios de, sabe, nós nos achamos demais. Nós não somos nada, nós somos miseráveis, limitados, pecadores, mas a nossa natureza, nós queremos ser como Deus. Mas o exemplo que Jesus nos deu foi justamente o contrário, que Ele, sendo Deus, deixou a sua natureza para se tornar homem. Então é Deus deixando a sua natureza e se humilhando como servo. E muitas vezes nós estamos fazendo o processo inverso. Nós, humanos, queremos ser Deus, queremos ser reconhecidos como Deus, queremos estar por cima da carne seca, não é? Queremos ser reconhecidos, queremos ter, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Não vou dar aula para vocês sobre isso. Será que você está se parecendo mais com Jesus? Será que você está se esvaziando? Será que você entendeu que você foi chamado para amar e para servir, para considerar o teu irmão superior a você mesmo? Terceira marca de Jesus, ele tinha compaixão. Jesus, ele se compadecia das multidões, ele cuidava dos doentes, ele acolhia os marginalizados. Precisamos cultivar um coração compassivo e atento às necessidades ao nosso redor. Jesus era um homem cheio de compaixão. Jesus, ele olhava para as multidões e a Bíblia diz que ele chorava e ele se compadecia daqueles, porque eram como ovelhas sem pastor, eram como ovelhas desgarradas. E a Bíblia diz que ele sentia profundamente no seu coração, e ele cuidava das multidões, ele atendia as pessoas, ele acolhia os marginalizados da sua época. Era um homem cheio de compaixão. Esse também é uma regra importante para mim e para você. De quem você tem cuidado, a quem você tem atendido, a quem você tem acolhido. Você está mais interessado em você mesmo? Ou você está conseguindo levantar os olhos e enxergar que tem uma multidão de pessoas precisando de você? Nós, infelizmente, vivemos muito olhando para o nosso próprio umbigo. É ou não é, pessoal? Fala para o teu irmão aí, por mais bonito que seja seu umbigo, tira os olhos dele, por favor. Vivemos assim, ó, olhando para o nosso ventre, é ou não é? Preocupados conosco, só com o que nos interessa, e somos incapazes de levantar a cabeça e ver que existe um mundo ao nosso redor, precisando do amor de Cristo, e Deus quer usar você, mas você só cuida de você mesmo. Será que você está se parecendo mais com Jesus, meu irmão? Outra marca de Jesus era justiça e verdade. Jesus amava a verdade e fazia o que era certo. Devemos buscar a justiça, defender os fracos e viver de forma íntegra. Amém? O reino de Deus é justiça. Justiça é lugar de retidão. Justiça é andar em retidão, é ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Jesus era um homem justo e verdadeiro. Será que nós estamos sendo ferramenta de justiça na terra? Será que estamos vivendo de forma justa? Será que estamos lutando pela verdade? Essa era uma marca de Jesus. Outra marca de Jesus era a paciência e mansidão. Jesus era manso e paciente, mesmo diante de provocações e rejeições. Precisamos aprender a lidar com situações difíceis sem perder a calma ou agir impulsivamente. Quem anda perdendo a calma aí? Levanta a mão aí, nós vamos orar por você. Quem nunca, né, Rô? Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi: quem vive perdendo a calma? Tá ficando mais pesado aí agora, né, galera? Esse negócio de ficar com Jesus aí, brother. Pô, paciência, mano. Paciência e mansidão. Jesus foi um homem manso, paciente, mesmo diante de provocações e rejeições, de todo tipo de provocação.
ele se manteve íntegro, paciente, manso. Amém? Isso é uma característica daqueles que se parecem com Jesus. E talvez você possa pensar assim: pá, essa gesta está pesada, está difícil. E é difícil mesmo, irmão, porque não acha que vai ser algo de teu, natural, não. É algo do céu na tua vida, amém? Paciência e mansidão são fruto do Espírito, amém? Fruto do Espírito é paciência. Fala para tua mulher aí, fruto do Espírito é paciência. Fala para o teu marido aí, aleluia, Jesus. Tenha paciência, fala para ela. Tenha paciência, mulher, amém? Fruto do Espírito é paciência, é domínio próprio, é mansidão. Então isso não é nosso, isso vem de Deus. Ah, pastor, quando eu posso ter paciência? Quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio eu estou do Espírito, mais fruto se manifesta na minha vida. Quer ter paciência, queridos? Busca o Espírito Santo. Amém? Tem dias que dá vontade, galera, tem dias. Eu já disse para vocês, tem dia que eu chego aqui que eu quero matar um. E às vezes eu quero matar um só. Aí eu chego aqui e já quero matar 2 ou 3. Baterista, hoje eu matei ele umas 5 vezes. Falava: Deus, dá mansidão para o Dudu, Senhor. Amansa as mãos dele, Senhor. Ajuda ele a entender a dinâmica da parada. Ajuda ele, Senhor. E me ajuda também, Deus, porque eu não quero riscar ele do livro da vida. Amém? E eu falo: Senhor, olha, meus irmãos, não é fácil, mas é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Porque à medida em que eu tenho paciência com meu irmão, e eu sou manso, eu deixo o processo de Deus fluir na vida do meu irmão. Porque à medida em que eu estou esperando em Deus, à medida em que eu estou amando o meu irmão, estou falando aqui numa situação de relacionamento, né? Eu estou deixando Deus trabalhar, eu estou deixando Deus fazer, e eu estou também testando a minha fé, porque eu também tenho que crer que Deus vai mudar a vida daquele cara, daquela mina. Ai, Senhor, me dá paciência. Deus dê paciência dentro das casas, nas relações pais e filhos, marido e mulher. Que Deus te dê paciência lá no teu trabalho. Fala: Senhor, me dá paciência no meu trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Outra característica de Jesus era a vida de oração. Eu falei isso a semana passada. Jesus, ele tinha uma vida de oração e de dependência do Pai. Ele sempre estava ali conectado no Pai, e ele estava ali entendendo que a comunhão dele com o Pai era algo inegociável. Será que você tem passado tempo com Deus? Outra característica de Jesus é obediência e submissão. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria. A obediência à palavra e a submissão a Deus são fundamentais para viver como Cristo. Cristo foi obediente, Cristo foi submisso. A palavra submissão, queridos, é estar sob a mesma missão. Amém? Essa palavra, infelizmente, ela foi deturpada na nossa cultura, não é? Por essas ideologias malucas que tem aí fora. A palavra submissão é linda. É aquela escolha que eu faço de estar sob a mesma missão de alguém. Então, quando eu sou submisso a Deus, é quando eu me coloco debaixo da missão de Deus. Jesus falou o que para o Pai? Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele se submeteu ao plano redentor do Pai, no qual ele fazia parte. A parte dele era ser pregado numa cruz. E ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Essa é uma das características daqueles que são parecidos com Jesus, e são obedientes a Deus e submissos à sua vontade. Amém? E a última característica que eu quero trazer para vocês hoje é o perdão. Mesmo na cruz, Jesus perdoou os seus agressores.
Precisamos cultivar um coração disposto a perdoar e a amar até os inimigos. Jesus, quando ele estava pregado na cruz, essa passagem é muito emblemática e poderosa. Ele estava ali sendo cuspido, zombado, amaldiçoado por aquelas pessoas, e ele estava ali calado, e a Bíblia diz que ele orava ao Pai, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essas são marcas de Jesus, queridos. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Essa é a esperança do mundo. A esperança do mundo é que eu e você possamos nos parecer mais com Jesus, porque é neste lugar que nós vamos nos tornar sal da terra e luz do mundo. Porque quanto mais parecido nós formos com o mundo, menor é a esperança deles. Nós só seremos esperança se as pessoas começarem a ver Cristo na nossa vida. Amém, amados? E eu oro nessa noite para que você não perca mais tempo. Não é sobre ter uma religião, não é sobre cumprir regrinhas religiosas, queridos. É sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. É sobre o transformar de Deus de dentro para fora. O Espírito Santo, ele está trabalhando incessantemente para formar em nós o caráter de Cristo. Eu oro para que você não precise de mais tempo. Eu oro para que você possa terminar esse ano, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu oro para que você termine este ano mais parecido com Jesus do que como você começou. E eu vou ser mais ousado então, já que nós estamos começando o mês de junho hoje, amém? Que você vá terminar o mês de junho mais parecido com Jesus do que como você começou esse mês. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Eu oro para que as pessoas vejam Cristo nesse lugar. Eu oro para que as pessoas vejam Cristo na minha vida, na tua vida. E talvez essa seja o maior elogio que você possa receber na tua existência, na tua vida e na tua jornada. Que um dia alguém possa chegar para você e dizer: eu vejo Jesus em você. Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Ô Dudu, eu te amo, viu, irmão? Isso é uma bênção. Amém? Nós compramos uma bateria eletrônica, galera. Nós vamos acabar com a festa do Dudu. Aí a galera na mesa faz assim, ó. Glória a Deus pela tua vida, viu, irmão? Vamos orar, meu irmão. Eu creio que você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa. Você não caiu aqui de paraquedas, não. O Senhor tem cuidado de você. Deus, Ele tem escrito a tua história. E Ele te trouxe aqui nessa noite para abrir os teus olhos. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite para te levar a um lugar de decisão, de uma escolha que você precisa fazer, eu preciso fazer todos os dias da nossa vida. Escolhermos sermos mais parecidos com Jesus, porque essa é a esperança do mundo, uma igreja que se parece com o Cristo verdadeiro, uma igreja que é corpo de Cristo, que se move, que vive esses valores, que vive o reino dos céus, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que manifesta o amor de Cristo, o reino de Deus, a sua justiça.
Nós somos a igreja de Jesus. E você pode ser, meu irmão, que você seja a única Bíblia que as pessoas lerão. Que a tua vida seja a única Bíblia que as pessoas lerão. Por isso você vai ser a esperança delas, que elas olhem para você, para o seu estilo de vida, para as suas escolhas, para a maneira como você vive, para os teus valores, para aquilo que você prioriza, e elas vejam em tudo, em cada detalhe da sua vida, elas possam ver Cristo e se apaixonarem por Jesus. Porque por onde você passa, você deixa ali uma marca, e é a marca de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa comunidade. Eu quero orar pela minha comunidade. Eu quero orar por cada irmão, por cada família, por cada criança, por cada jovem, adolescente. Ah, Senhor, por cada homem, cada mulher dessa comunidade. Forma Cristo em nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua a fazer a obra, porque a tua palavra diz que a obra que o Senhor começou, tu és poderoso para terminar, Senhor. E eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Trabalha o meu interior, despedaça o jugo, quebra as barreiras, desfaz, Senhor, as fortalezas da mente, os sofismas, muda a minha maneira de pensar, Senhor. Me faz de novo, me faz a imagem de Cristo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos nessa noite. Que haja um posicionamento de fé nessa noite, Senhor. Uma igreja que decidiu, escolheu viver cada dia mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.
ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por esse culto, por essa família. Tua família, Senhor, o teu povo, Igreja de Cristo. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Livra-nos, Senhor, de uma vida sem significado, sem propósito. Que todos nós possamos ter como alvo sermos mais parecidos com Jesus. Que esse seja o grande objetivo da nossa vida. Sermos parceiros do Espírito Santo na construção do caráter de Cristo, nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios da Tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o amor de Deus Pai, a vida abundante que há em Cristo, o consolo e a direção do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, sobre tudo que nós somos, temos hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe. Boa semana. Lembrando que nós temos o nosso House Café hoje, amém? Vamos jantar ali, vamos tomar um caldo gostoso, um creme. Amém? Deus te abençoe, vai na paz.